E agora acho que tudo que eu projetar aqui vocês começam a visualizar, né? Bom, nós, na semana passada, nós fechamos nessa tela aqui. Esse foi o nosso, estou voltando um pouquinho, só para a gente não perder a sequência, fase oral, onde nós estamos falando dessa construção daquilo que a gente chama de psique. Então, assim, a gente muitas vezes faz a confusão, e a tendência é a gente fazer a mesma confusão que era feita na época de Freud, e que muito da medicina, da neurologia e de algumas psicologias acabam ainda fazendo, de vincular corpo à psique. Freud está falando de construções paralelas. Mas a teoria psicanalítica é exatamente de construções independentes, presas uma à outra, vinculadas uma à outra, se estruturando como siamesas, que não podem viver sozinhas, mas cada uma com a sua estrutura e com o seu jeito de ser. Por que é importante pontuar isso, pessoal? Porque nós temos uma tendência a imaginar que o inconsciente é uma outra linguagem possivelmente descritível, decifrável, que nós possamos, é como se nós pudéssemos compreender aquela instância psíquica nossa como se fosse um profundo de nós. Então, a tendência as pessoas acreditarem que, por exemplo, no processo de autoconhecimento, isso me faria me assenhorar, me tornar dono dos meus próprios desejos. Só que eu estou lidando com aquilo que Freud foi descrevendo como uma construção de uma outra vida, uma outra existência. Enquanto o meu corpo está se estruturando, paralelo ao meu corpo, existem outras construções. Deixa eu só aqui, acho que eu vou ter que interromper o compartilhamento, porque eu não consigo ver as telas que surgem aqui. Adilene entrando. Eu acho que a forma de eu compartilhar é diferente. É compartilhar uma janela, acho que vai ser assim. Eu continuo. Voltou para vocês a questão fase oral? Vocês estão conseguindo visualizar? Sim? Não, Orlando. Não apareceu? Não, está aparecendo a telinha de cada um. Então, espera um pouquinho. Deixa eu voltar para lá. É a surra do primeiro uso, né? Primeira vez que usei o Meet, aprendi, passei a usar o Zoom. Agora é a vez de eu apanhar de novo, né? Espera um pouquinho, deixa eu minimizar essa tela. Então, apresentando uma guia do Chrome. Então, é a tela inteira mesmo, não é só uma janela, né? Então, vamos lá para a tela inteira. Acho que é essa aqui, então. Estão vendo agora? Identidade, essa parte. Esse argumento para isso. Sim? Sim. Ótimo. Tá ok. Bom, aí se alterar alguma coisa, vocês me falam, porque eu não estou... Minha tela de controle hoje eu não consegui colocá-la de jeito nenhum. Eu já tentei aqui, falando com vocês, mexendo e não sei, deixa eu ver aqui. Apareceu uma outra mensagem para mim aqui, deixa eu ver se eu acabo logando a pedir para participar, ok. Deixa eu só interromper, que daí eu me vejo aqui. Aqui. Agora eu acho que vai dar certo. Deu certo. Participar agora. O problema aqui é só eu cortar o meu som. Acho que eu consegui. Não. Quando eu falo alguma coisa, até o TikTok eu coloquei aqui e não consegui. Deixa eu desligar, melhor. Que coisa, né? Meu Deus. Dá para jogar fora o celular numa hora dessa, correndo? Melhor sem tela de controle. Pronto. Bom, voltamos aqui para o nosso tema, depois desse mico. Voltamos para cá. Então, nós começávamos a falar da importância que nós temos que temos de dar a essa construção de Freud, não de um aprofundar-se, de um autoconhecimento. Quando a gente fala assim, eu vou fazer minha análise para um processo de autoconhecimento, isso é muito genérico
isso não escora muito naquilo que é chamado por Freud de psicanálise. A primeira percepção que nós temos que ter é que a construção da mente não é a mesma construção do corpo, mas apesar de construir em paralelos. Na semana passada, a gente falou sobre a fase oral e tudo que comporta nessa construção dessa fase. Nessa fase que nós vamos ver agora, é aquilo que Freud chama de fase anal ou sádico-anal, é uma fase que se desenvolve em conjunto com o corpo. Mas olha, eu fiz até um esqueminha aqui para ficar um pouquinho, eu vou voltar nessas duas telas, mas para a gente compreender. Enquanto uma zona, uma região erógena no corpo, zona erógena no corpo, está se estruturando, é uma nova zona erógena. Enquanto o menininho, do seu nascimento até os seus aproximadamente 18 meses de vida, está totalmente vinculado à sua oralidade, o seu corpo atinge satisfação absoluta. Lembra quando a gente colocou que o bebê para de mamar não é porque simplesmente ele está satisfeito por mamar, é porque ele se esvai, ele se cansa. Então ele não tem limites aos seus desejos do corpo ainda, nessa primeira fase. Então ele não construiu isso. Se ele não construiu isso, isso se chama satisfação absoluta. E o que Freud percebeu é que a satisfação absoluta no corpo, ela pode acontecer. Eu tenho um desejo e, de forma instintiva, eu o realizo no meu corpo. Estou usando a palavra desejo, descabida, totalmente desprovida dos conceitos psicanalíticos dessa palavra. Né? A palavra desejo carrega outro sentido para a psicanálise. Mas quando o bebezinho deseja mamar, ele, no corpo dele deseja mamar, ele constrói algo fisiológico que com certeza será realizado. Paralelo a isso, está sendo construído uma satisfação, mas uma satisfação que não consegue ser plena, porque ela não acontece no corpo, mas ela acontece em algo que é infinito, que não se constrói por meio de limites. E está sendo construído numa camada da nossa existência, da nossa história, da nossa psique, numa camada em que o físico não toca, apesar de ser construída a partir dele. É aquilo que é chamado na psicanálise de como se fosse algo fantasmático, fantasiado, representado. Então, eu coloquei um esqueminha aí onde a gente vê uma região erógena, satisfação absoluta, e uma produção psíquica, onde busca satisfação. Olha, busca satisfação. Mas olha só, a terceira setinha aí. Uma fantasia absoluta enquanto simbolizada. Ela é uma fantasia. Enquanto simbolizada, a satisfação é absoluta, mas ela é só simbólica. Então, na verdade, ela nunca se realiza. Então, aquilo que eu faço agora para esse menininho, que está entrando nessa nova fase, com seus 18 meses, onde ele começa a perceber os seus músculos esfincterianos, começa a sentir, ter controle disso, ele percebe psiquicamente, não é racionalmente, não é intelectualmente, não é no corpo está acontecendo os controles dele, mas psiquicamente ele começa a simbolizar que aquilo que vem dele lhe causa satisfação. Vou voltar duas telas aqui para a gente ver isso com mais clareza. Então, olha só, a fase anal desenvolve-se durante o segundo e terceiro ano de vida. O menino já conseguiu fechar o seu corpinho. O que é fechar o corpinho? Com 6 meses de vida, até 6 meses de vida, a criança não tem noção de que existe existência, de que há existência fora do campo de visão dela. Você pega um bebê de 6 meses, você esconde o objeto dele, ele não dá conta de buscar esse objeto quando está escondido, ele interpreta que não existe mais. A partir dos 6 meses, ele consegue procurar o objeto no local que você escondeu. Colocou uma toalha em cima do objeto, agora o bebê está apto a perceber que algo cobriu o objeto, mas o objeto deve existir ainda ali. Quando esse bebê olha para o espelho, nesse momento dos 6 meses, ele começa no espelho a se ver. Ele consegue perceber que é ele que está no espelho. Ele não constrói ainda separação entre ele e a mãe. Ele não tem essa noção, porque a mãe não está construída como fora dele. O mundo não está construído como fora dele. Mas nessa construção em que ele se constrói, ele percebe existir um corpo dele. Existe um corpo. Isso 6 meses. Com 18 meses, você consegue fechar a existência desse corpo. É aquilo que a gente chama, quem fez o curso de desenho comigo, viu a discussão da gente dizer, começa a fase dos rabiscos, a fase das garatujas desordenadas, em que a criança se encanta com as produções do corpo. Naquele primeiro momento, são produções mecânicas. Nessa questão psíquica aqui, a criança agora começa a se encantar
com o que ela produz. O que ela produz dela nesse momento? Então, olha, o orifício anal é uma zona erógena dominante. Nesse momento, a criança sente o prazer de defecar ou de segurar os seus dejetos. Ela sente no corpo isso. Isso é corpo, isso é fisiológico. São espasmos, contrações, coisas que estão acontecendo no corpo. Mas, paralelo a isso, ela constrói uma realidade. Lembra a realidade fantasmática? Isso é a matriz, é a base da nossa psique. Não é a base do corpo, mas é a base da nossa psique. E as fezes agora constituem o objeto real. Quer dizer, eu faço cocô, então eu tenho essa produção. Enquanto que, psiquicamente, olha, isso vai dar ensejo a um objeto fantasiado das pulsões anais. Agora a criança começa a fantasiar que ela constrói coisas dela e pode introjetar, trazer para dentro, ou projetar, lançar para fora. Ela começa a criar essa fantasia. É interessante que, nesse momento, se percebe que a criança constrói conceitos como ativo e passivo. Atividade, eu faço algo, e passividade, eu sofro algo. Então, assim, enquanto no primeiro momento ela tentava construir uma perspectiva de existência, agora a perspectiva, o objetivo é agredir ou ser agredido, infringir algum tipo de sofrimento. Por sofrimento, não entendam o conceito de sofrer, de ser machucado, mas de afetar alguma outra coisa que não seja eu. Né? A palavra sofrer, ela tem a ver com modificar alguma coisa. Então, eu consigo modificar algo que não sou eu, ou eu consigo ser modificado pelo externo. Isso só pode acontecer depois que eu comecei a construir o eu e o outro. Enquanto eu não fiz essa construção, eu e outro, não fiz essa separação, isso não é possível acontecer. Então, nós estamos diante do momento, aos 18 meses, em que a criança faz esse caminho. A pulsão anal, ela é resultado de uma fantasia. Aquilo que está acontecendo no corpo começa a ser simbolizado. E a partir de uma região do corpo vai haver uma produção. Então, a primeira, não é a primeira, né, está aí na projeção, a primeira produção que nós podemos ter agora, ela pode ser chamada de sua, é a produção sua. Então, o primeiro fator produzido, primeira consequência dos atos que a criança tem é suas próprias fezes. Então, ela constrói isso, né? Uma região erógena, satisfação absoluta. Uma produção psíquica, a busca dessa mesma satisfação. Então, olha, Nasio coloca assim: do mesmo modo que havíamos distinguido o prazer de comer do prazer sexual da sucção, devemos aqui separar o prazer funcional de defecar, aliviando-se de uma necessidade corporal, do prazer sexual de reter as fezes e ejetá-la bruscamente. Então, quando a psicanálise fala de fase anal, ela não está dizendo a respeito, de fato, ao cocô, às fezes, aquilo que é defecado, mas a fantasia que isso passa a carregar. Isso é importante que a gente tenha isso muito claro, porque daqui a pouco vamos entrar numa fase que fala-se do pênis, e as pessoas começam a imaginar que, de fato, a psicanálise só trabalha com esses conceitos fálicos como se fosse pênis. E, na verdade, é a representação que isso carrega. Somos pessoas simbólicas. Então, olha, avançando aqui, eu fiz uma imagenzinha para vocês compreenderem 2 círculos, né? Do lado esquerdo, o prazer de comer, mas é o prazer fisiológico de comer. É aquelas substâncias químicas que vêm de saciedade. É o ato do corpo. Esse prazer alcança satisfação. Eu estou com fome, eu me sento numa churrascaria, eu agora adulto. A matriz é eu criança. Mas eu adulto, me sento numa churrascaria, com fome, começo a comer, é um rodízio, eu vou comendo, e chega um ponto que, ainda que me seja permitido comer, eu digo assim, chega, basta. Por quê? Eu estou satisfeito. E aí nós comemos até nos satisfazermos. Algumas pessoas poderiam brincar assim, mas e quando eu estou de regime? Eu como até eu satisfazer alguma coisa, ainda que seja a minha sanha, meu desejo de não comer. Talvez o meu desejo a ser realizado é de não comer. Eu vou satisfazê-lo. Existe uma satisfação no corpo que é dada. Isso é corpo. E como é que isso é construído em paralelo à minha mente? Olha, o prazer de sugar, que era o que acontecia com o bebê, o ato da mente, agora é um prazer, era uma satisfação buscada, nunca alcançada. Uma força representacional.
Agora eu não tenho mais o prazer de sugar. Eu não tenho o prazer de comer, eu tenho o prazer de sugar. Isso na fase oral. Olha como é que eu transfiro isso para a fase anal agora. O prazer de defecar, ele é um ato do corpo. O bebê sente alívio, ele está ali sentindo a cólicazinha dele, ele percebe que quando ele põe para fora, aquilo alivia o corpo dele. Então ele alcança uma satisfação física. Paralelo a isso, ele está construindo no mundo psíquico dele o prazer de reter e de ejetar. Então ele começa no ato da mente dele, a fazer uma satisfação buscada, mas nunca concluída, porque ela não é atualizada, ela não se torna ato. Ela fica ad eternum, para sempre. Nunca alcançada, mas ela carrega de uma força representacional. Esse é o combustível que a gente vai chamar de pulsional, libidinal. O prazer de viver e de fazer as coisas. Agora, a criança tentando resolver simbolicamente algo, fantasiamente, de forma fantasiosa algo, nunca consegue resolver. Por quê? Porque não existe um objeto real para aquilo. Se não existe um objeto real, eu sempre desejo fazê-lo. É isso que vai dar matriz para Freud dizer que as nossas pulsões, diferentes dos nossos instintos, elas nunca cessam. Elas sempre estão sendo construídas, elas nunca vão cessar. Certo? Então, eu tenho aqui essa comparação que acaba sendo feita. O prazer de defecar como um ato fisiológico e o prazer de controlar como um ato psíquico. Isso constrói uma matriz. Isso me monta um jeito psíquico de ser. Não é um jeito físico. É importante ter isso em mente, que no futuro vai ter um texto de Freud em que vai se fazer a seguinte pergunta. As pessoas que buscam algum tipo de prazer sexual ligado ao ânus, ou pessoas homoafetivas, ou até heteroafetivas que buscam algum prazer anal, elas é resquício dessa fase? E Freud vai dizer, não é resquício. Por quê? Porque aqui há um desapregamento, uma desvinculação do fisiológico e do psíquico. Então, quando nós ficamos tentando buscar no corpo as imagens psíquicas, nós erramos na percepção de que, apesar de terem surgido no mesmo momento, cada uma estruturou uma parte do corpo, uma do corpo físico, outra do corpo psíquico. Isso significa que alguém que é fixado oralmente necessariamente não é um alcoólatra, necessariamente não é alguém que precisa fumar. Não há vínculo, pode até acontecer, por uma questão do simbolismo que isso carrega. Mas o corpo em si perde essa figura. O ato fisiológico gera um ato psíquico, mas o ato psíquico constrói uma fantasia. E agora nós estamos presos à fantasia e não mais ao ato psíquico gerado a partir do corpo, mas a fantasia que foi gerada a partir dele. Então, nessa fase, eu gero a fantasia de controlar e ser controlado. Então, o que vai acontecer? Pessoas adultas, precisam ter controle das coisas e o tempo todo elas possivelmente estão usando uma ferramenta, uma fantasia construída nessa época. É ruim isso? Não, é uma ferramenta construída nessa época. Falo, nossa, Orlando, mas foi construída com 2 anos, 3 anos de idade. Todas as nossas ferramentas foram construídas até os 9, 10 anos de idade. Então a gente não tem que se espantar com isso. Né? São ferramentas primitivas, mas que vão dar o nosso jeito de ser para o resto da nossa vida. Então, olha, a atividade fisiológica de ejetar e de reter vai construir uma fantasia psíquica de atividade de expulsar, ejetar e de reter. Então, eu vou ter aquilo que eu vou chamar de atividade, o ato de ejetar, e de passividade. Eu só troquei as figuras ali, os escritos, né? Estão em lugares divertidos. E, na verdade, eu teria aqui essa atividade que é entre parênteses. Então, o ato de ejetar constrói a minha atividade. O meu ato de reter constrói a minha passividade. Eu interfiro e me permito ser interferido. Eu construo essa fantasia. Essa construção fantasiosa vai me criar um jeito de ser. Olha, a excitação sexual da mucosa anal é provocada, antes de mais nada, por um ritmo particular do esfíncter anal.
Quando ele se contrai para reter e se dilata para evacuar. Isso está acontecendo no corpinho da criança. Ela está aprendendo isso no corpo dela. Isso vai refletir no jeito de lidar com a vida dela. Então, originalmente, conhecemos... Isso é Freud falando, tá? Já não é Nasio, é uma citação dele. Originalmente, conhecemos apenas objetos sexuais. A psicanálise nos mostra que as pessoas a quem acreditamos apenas respeitar e estimar podem, para o nosso inconsciente, continuar a ser objetos sexuais. Naquele primeiro momento, esse menininho, essa menininha, todo o vínculo dela com o mundo era construído a partir de objetos sexuais. Bom, o que Freud quer dizer por objetos sexuais? Objetos que me trazem prazer ou desprazer. Objetos com os quais eu posso controlar ou por eles ser controlados. Agora eu adulto, no meu vínculo com os meus pais, no meu vínculo com colegas, com amigos, com família, o ato de eu controlar o ser controlado, o que me constrói essa ponte, esse vínculo, são vínculos sexuais. São energias sexuais que são gastas. Isso tudo para a gente desfazer o mito de imaginar que Freud é um depravado que acha que todo mundo pensa em sexo, a fazer sexo. Isso é um pensamento errôneo sobre a psicanálise, é um pensamento completamente errôneo sobre Freud, e é uma não compreensão do que ele está discutindo como sexualidade. É importante a gente compreender que a sexualidade aqui não está no campo do ato sexual. O ato sexual é um ato cultural, que existe no tempo, no espaço, que vincula algumas figuras que são também da nossa própria cultura. Então, temos aqui, proposto, para a gente compreender um pouquinho melhor, nós temos fases. Bom, por que fase? Por que a gente não coloca, por exemplo, não podemos colocar alguma coisa que diga que eu ultrapasso uma posição? A Klein vai colocar, Melanie Klein vai colocar posições, né? Então, ora eu posso estar numa posição, ora eu posso estar numa outra posição. Nós temos a tendência de olhar para as pessoas e dizer assim, nossa, fulano é anal, fulano é oral. Como se fosse possível só sermos uma fase da nossa vida. Então, se fosse possível pegar a minha vida, agora a gente pega um filmezinho, fala, eu recorto isso aqui, eu recorto isso aqui, só fico isso aqui, tudo bem, nós teríamos isso. Mas quando a gente fala que alguém é anal, eu não estou descartando que ele também é oral, ele também é fálico, mas cuja fixação, cujo local mais comum dele retornar nas suas crises é aquela fase anal. Então, eu não posso perder essa perspectiva. As fases, elas se completam, se complementam, se suportam e coexistem. Eu, um adulto, tenho dentro de mim todas as construções fásicas, todas as etapas psíquicas acontecendo. Então, eu que posso, por exemplo, ser completamente maduro nas minhas decisões, talvez de forma fálica, talvez até de forma genital, que é a fase mais madura, né? Quase que o homem perfeito, quase que uma pessoa sem muitas fixações, imaturidades, eu, em crises, buscarei e me refugiarei em outras fases que me deram amparo para a construção dessas fases. Uma fase escora a outra fase. E nesse caminho de uma fase escorar a outra fase, elas coexistem. Ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma fase oral. Quando? Começa ao zero, quando eu nasço, até os meus 18 meses. Há uma discussão muito grande sobre se essa fase oral deve ser dividida de 0 a 3, de 3 a 6 e de 6 a 18. De 0 a 3 é aquilo que a gente chama de fase anobjetal, ou a fase do eu-pele, fase em que o bebê ainda não constrói de forma alguma o outro, não enxerga o outro, e por isso é uma fase autoerótica. Por que autoerótica? Ele não se constrói de forma narcísica ainda. Aos 3 meses o narcisismo começa a surgir, e nesse surgimento narcisista, eu tenho a construção agora de uma fase, primeira fase oral, de 3 meses a 6 meses, e uma segunda fase oral, de 6 meses a 18 meses. Depois eu tenho uma fase anal, que surge aos 18 meses, perto dos 2 anos de idade, e caminhará até o início do que a gente chama de Édipo, que é os meus 5 anos de idade. É cravada essa idade? Não é cravado. Por que não é cravado? É fácil de explicar, é super simples. Basta a gente entender que, biologicamente, ninguém cresce igual. Ninguém cresce igual. Bom, por isso que eu preciso entender
que enquanto o meu corpo está amadurecendo, a minha psique está amadurecendo. Se o meu corpo para de amadurecer, a minha psique também para de amadurecer. Se o meu corpo demora a amadurecer, a minha psique também demorará a amadurecer. Os dois estão vinculados um ao outro. Por quê? Porque é o meu corpo que abrirá as janelas para que a minha psique comece a apreender e compreender o mundo. É por isso que uma criança que com 2, 3 meses de vida, se ela desencadeia um fenômenozinho simples, né, que a gente depois neurologicamente vai chamar de autismo, a psique dela começa a ficar comprometida. É por isso que se uma criança perto dos seus 2, 3 anos de vida desencadeia esse mesmo fenômeno, a psique dela fica comprometida. Por quê? Porque existe uma estruturação acontecendo. Se o corpo trava, se o corpo bloqueia, essa estruturação para. Bom, quando é que a criança começa a ter foco sobre o controle das coisas? Controlar o músculo, ficar de pé, pegar as coisas, controlar o tempo, controlar o pai, controlar a mãe, né? Chega uma visita em casa, a criança vai para o banheiro, como é que ela controla a mãe? Mãe, fiz cocô. Aí a mãe tem que correr lá para limpar. Como é que ela percebe que ela está controlando as coisas? Começa aos 18 meses. E quando é que isso para? Quando uma nova fase agora carrega uma sensibilidade, lembra? Zonas erógenas. A erogenidade, aquilo que é erógeno, se torna mais aguçado, mais excitável e supera a fase anterior. Então, nós temos um encadeamento. Fase oral só será superada quando a fase anal surgir. Será abandonada? Nunca. Nunca será abandonada, será complementada. A fase anal acontecerá até surgir a fase genital. E quando ela vai surgir? Quando essa criança começar a se tornar excitada nessa nova fase. Ainda explicando toda essa piramidezinha, essa sequência que eu coloquei aqui para vocês verem nessa imagem. Nós poderíamos ter a tendência de imaginar que essas fases, elas todas já existiam antes. O bebê, quando nasceu, ele tinha a sua oralidade, mas ele também fazia cocô, ele também fazia xixi, ele também sentia o pênisinho dele, a menininha sentia o clitóris dela. Não sentia no formato excitável como ele vai sentir na fase em que surgirá a ênfase sobre essa parte do corpo. Então, a ênfase da excitação, daquilo que é erógeno, que Freud vai chamar de psicossexualidade, vai dar essa cor, esse tônus. Então, qual é o período? De 3 a 18 meses, fase oral. De 18 meses a 3 anos, né? Fase anal. De 3 anos a 5 anos, fase genital. É cravada essa data? Eu comecei agora há pouco. Não, dependerá da minha maturidade fisiológica e neurológica. Se eu demoro uma criança de 18 meses, de 3 anos, ela ainda não passou fisiologicamente e não passou ainda neurologicamente para a fase seguinte, a psique dela está travada também. Ela vai estar travada. O oposto acontece? Também acontece. O que Freud percebeu é que as perversões, elas nada mais são do que infantilizações. Então, quando a gente pega um pedófilo, por exemplo, ele está infantilizado. Mas aí não é no corpo. O corpo dele amadureceu, tudo aconteceu dentro de uma normalidade fisiológica, mas a mente dele ficou parada no tempo. Então, um pedófilo, ao abusar de uma criança, ao utilizar uma criança para o seu prazer sexual, na verdade está fixado numa imaturidade intensa, onde ainda sequer reconhece a criança como como um sujeito, mas como uma coisa que ele pode simplesmente utilizar. E ele se vê preso àquela fase. Isso a gente vai discutir mais para frente, a questão do que seria essa perversão. Na primeira fase, voltando, sempre caminhando nessa mesma linha, fase oral, né, de 13 a 18 meses, nessa primeira fase eu tenho a construção do ego. Então, para eu entender como Freud coloca essa construção do ego, eu não posso perder o campo de que eu não nasci com essa construção. Eu não nasci com o ego pronto. O bebezinho que eu acho lindo, que sorri para mim, que eu gosto de brincar com ele, ele dá risada,
ele não está construído como ego, ele se vê um só comigo, preso ao outro, que ele identifica como outro. E é por isso que depois se estrutura em algumas construções psicológicas e psicanalíticas, de que no primeiro ano de vida, enquanto essa construção do ego está acontecendo, esse bebê não deve mudar de cuidador. Ah, mas é aquela pessoa que precisa mudar. Por que precisa mudar? Porque ficou doente, ou porque o trabalho exige. Como é que ela deve fazer? Existem recursos? Existe. Né? Que a babá, a cuidadora, a tia, a avó, não utilize roupa, perfume, cheiro, nada que diferencie muito da figura da mãe. Porque o bebê ainda está construindo tudo, inclusive a visão, a percepção, o cheiro. Então, por exemplo, se a mãe tem um cabelo comprido, é interessante que a outra pessoa que ajuda a mãe a criar esse bebê não tenha o cabelo curtinho, porque senão sempre ele vai oscilar como se ele estivesse perdendo a mãe, e sempre vai viver esse luto. Que o cheiro não seja diferente, que o local não seja diferente, que no primeiro ano de vida a criança não mude de residência, de quarto, não se pinta quarto do bebê, não se troca móveis do bebê no primeiro ano de vida. E se precisar fazer isso, tenta ser o menos agressivo possível, né? Trazendo para a criança essa estabilidade. Por que isso? Porque no primeiro ano de vida, a criança está construindo o seu ego. E ela não constrói o ego dela nela, ela constrói a construção do outro. Então é aquilo que ela vê, aquilo que ela cheira, aquilo que ela toca com os lábios, aquilo que ela sente com o rosto, é que vai dizendo que as coisas são. Depois que ela construiu esse outro, é só a partir daí que ela vai se construir. Gente, isso começa a acontecer com 6 meses. Isso só vai parar de acontecer no segundo ano de vida. Isso é a fase oral, é que a gente já viu bastante. Agora, começa a construir uma nova situação que a gente vai chamar de construção de identidade, em que esse menino começa a se desprender do corpo do outro e perceber, opa, eu sou alguém. É aquilo que a gente poderia dizer que uma individualidade começa a construir. Essa palavra eu estou buscando aqui, de Jung, de Adler, né? Mas não é a palavra da psicanálise, que é de um sujeito. Essa individualidade, em que sentido? De que eu sou um, não sou preso ao outro, não sou preso ao corpo da minha mãe. É nesse momento que o bebê começa a criar condições de sair de uma psicose. Ô, Orlando, o bebê é psicótico nessa fase? Com certeza. Com certeza ele é psicótico, né? O caminho natural nosso é da psicose. E o caminho natural da humanidade é nos desvincularmos dessa psicose. Então, esse bebê começa a soltar essas amarras da psicose, mas começa a soltar. E isso exige dele muita força de controlar e ser controlado. Ele começa a criar a identidade dele. Mas não é uma identidade plena ainda, é um rascunho de identidade. É um proto-édipo. Não é o édipo completo que vai lhe dar a identidade, mas é um proto-édipo. Freud chega ao ponto de brincar que o falo desse bebê nesse momento é o seu cocô, é a sua produção. Então ele constrói o seu falo, o seu pênis, de algo que a gente vai chamar de cocô, de fezes, de excremento. E é interessante que quando a gente começa a trazer alguns conceitos para esse bebê que é sujo, joga fora, no fundo você está dizendo que aquilo que ele faz não presta, né? Ah, então a gente vai ter que criar o bebê mandando ele dar tchau para o cocô? Não precisa exagerar tanto, né? Mas acho que é importante a gente não exagerar para nenhum dos lados, né? Não trazer um nojo tão extremo daquilo que é dele. Eu ouvi um relato essa semana anteontem, né? Um familiar meu que foi a uma casa e tinha um bebezinho de 2 anos lá, uma bebezinha, e ela ficou um pouquinho agitada e ficou sozinha por um tempo. Quando a família se deu conta, ela tinha feito cocô 2 aninhos. Feito cocô, pegou o cocô passado na cortina, no rosto, no sofá. Quando a família chega na sala, que a bebê estava sozinha, ela tinha feito a sua obra de arte em tudo. Isso é uma tentativa de controlar as coisas. Tem uma palavra simples para isso. Quando alguém faz alguma besteira, ele fala, nossa, fulano fez uma cagada. A base é essa, né? Perdoe minha palavra, mas é que eu queria que fosse bem chocante para que vocês percebam que isso é que vai me dar base sobre aquilo que eu faço. Quando eu faço algo, esse algo é muito forte, eu dou exatamente o nome de fezes, né? E sempre nessa construção. Quando alguém está fazendo muita coisa, e alguém também está fazendo muita coisa no banheiro, eu falo que fulano está obrando. Então, assim,
o nome das fezes, do produto das fezes, né? Tudo está vinculado às minhas produções, né? A tudo aquilo que eu vou construindo. E numa terceira fase, aquilo que a gente está entrando, vai entrar daqui a pouquinho, que é aquilo que a gente chama de fase fálica, não é uma fase ainda genital, isso a gente vai chamar de processo de construção do sujeito. Então, nós temos, no processo da minha construção psíquica, 3 fases, não se esqueçam nunca, a fase não abandona a outra fase, elas só se agregam, elas só se sintetizam, elas só se somam, oral, anal, fálica, e aí é um pacotão pleno, forte, que me constrói como eu sou. Então, eu caminho de uma situação de dar conta de amar, eu podia ter colocado isso nessa pirâmidezinha, mas a primeiro momento, primeira fase da oralidade, eu construo uma forma de amar. Mas olha só, não vamos perder aquela premissa cristã. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. É exatamente disso que está sendo falado aqui. Eu consigo amar porque eu consigo me ver no outro. Então, assim, se eu não passo por essa primeira fase, eu estou incapaz de amar. Só inverto a frase. E as pessoas incapazes de amar não conseguiram superar essa primeira fase. Não conseguiram ultrapassá-la, sedimentá-la, torná-la forte. Estão presas numa fase anterior a essa. É por isso que algumas psicologias, principalmente as psicanálises ligadas à psicologia do vínculo, elas começaram a discutir, né? Elas trouxeram mais ferramentas para discutir as perversões, as psicopatias, e perceber que foi antes da conclusão dessa etapa que se estruturou uma mente de psicopata, uma mente perversa, que não dá conta de amar. Então, assim, exigir que um psicopata, né, exigir que alguém que mata o outro friamente ame as outras pessoas, é exigir que a poeira dê água, a poeira é seca, é exigir que algo que não tem, me dê alguma coisa. Se ele não tem nada, como vai me dar alguma coisa? Uma pessoa desprovida de ego, ela será desprovida de amor. Oi, Orlando, espera um pouco. Não, a gente não ouve falar de vez em quando que os psicopatas são narcisistas? Pois é, o narcisismo primário, bem básico, ele não dá conta de construir o outro como o outro, mas ele constrói o outro como ele mesmo e fica preso ali. Isso está dentro da gente. Quando a gente adoece, o que é a gente adoecer? A gente fica emocionalmente fragilizado, a gente tem uma tendência a buscar exatamente esse momento muito anterior nosso, onde o vínculo não estava construído. É assim, eu construo o outro, a partir do outro eu me construo, e agora eu posso construir o vínculo entre eu e o outro. É assim que se constrói a minha psique. Mas se eu construo o outro e eu travo aqui, o outro não é outro, o outro sou eu. E aí eu só consigo me amar. Joia, lindo, né? Não. Quem só se ama não criou vínculo. E quem não criou vínculo, não se relaciona, é incapaz de amar. Não existe a figura do amor. O amor sempre será relacional. Eu não estou trazendo isso como poesia. Eu não estou trazendo isso como uma coisa espiritualizada. Não. O amor, isso que a gente chama de forma espiritualizada, poética, tudo que é o vínculo com o outro, ele só é construído quando eu construo o eu e o tu, e a relação entre o outro. O eu e o tu e a relação. Orlando, eu construí o eu e o tu. Está preso um ao outro. Não. Se está preso um ao outro, não está construído o eu e o tu. Está construído um outro. Então, eu tenho também vinculado essas psicoses, onde o eu e o outro não se separou. Então, ou eu não separo de um jeito, ou eu não separo de outro, a construção do vínculo não está feita. Se a construção do vínculo não está feita, incapazes de amar. Então, nessa terceira fase, eu agora já sou capaz de amar, já sou capaz de infligir sofrimento em quem eu amo e de ser afetado por quem eu amo. Eu tanto afeto quanto sou afetado. É a base da minha identidade. E agora eu preciso dar conta de sentir falta, de perder, de conseguir viver aquilo que é chamado, é o nosso próximo passo agora, chamado de angústia. E alguns conceitos que a gente traz, conceitos culturais pesados sobre isso, né? Angústia, inveja, né? E medo de não ser amado, carência.
Isso tudo é construído nessa terceira fase. Isso é a matriz de todo o sofrimento, todos os medos e problemas da humanidade. Então, nós temos um grupo que não tem nada disso, desses problemas, porque são incapazes de amar. E nós temos um grupo que sofre por conta disso. Temos os que têm patologias e temos os que têm psicopatologias, que vão ser o campo das psicopatias. Temos as patologias e as psicopatias. Então, uma construção de identidade acontece, um processo de autonomia acontece, e a construção do meu desejo. Olha que palavra tão gostosa de falar e terrível de se compreender. Desejo. O desejo para a psicanálise nada mais é do que a falta. Só existe desejo naquilo que me falta. Curioso que isso está na filosofia. Eu estava numa outra turma, uma colega de uma outra turma estava lendo exatamente Platão. E aí ela manda para a gente os textos, né? Eu li Platão quando eu comecei a minha faculdade, eu fiz filosofia, então eu comecei a ler os pré-socráticos, os socráticos, né? Sócrates nunca escreveu nada, mas aí começa a ler Platão falando disso, o banquete, quando se constrói a questão do amor, e aí entra a questão do desejo, e quando se fala disso, eu só posso desejar aquilo que eu não tenho. Se eu tiver, eu não desejo mais. Isso é psicanálise. Isso é Lacan na veia. Né? Então, eu tenho a construção de um desejo. E o desejo só poderá existir na existência da angústia, na existência da falta, na existência da inveja, na existência do medo de perder. Se eu não tenho essas coisas, angústia, inveja, medo de perder, medo de não ser amado, se eu não tenho essas três coisas, eu não sou neurótico. Eu não adoecerei, só que eu também não amarei. Surge, então, aquilo que é a coroa do momento e a primeira fase do nosso amadurecimento. É o que vai fazer o hiato, a separação entre os ditos normais e os ditos anormais. Então, nós teremos pessoas que usarão os mecanismos de defesa pré-genitais, que é o que a gente viu essa construção até agora, e aqueles que utilizarão os mecanismos de defesa genitais. E, nesse sentido, quando a gente pega o obsessivo, quando a gente pega aquele que é anal, ele está na fronteira, no momento em que há o que é chamado por Freud de proto-édipo, que é percebido como um primeiro édipo acontecendo. Então, aquilo que a gente chama de fase fálica, a gente tem a tendência de achar que fálica vem de falo, que tem a ver com pênis. Não. O pênis tem o seu lugar de falo. Para Lacan, ele vai deixar isso muito, muito mais claro, e Freud nunca deixou dúvida disso, mas foi mal interpretado. Freud, quando fala que o pênis é o falo do menino e da menina, ele não está trazendo só o sentido do falo como pênis, mas o sentido do falo como aquilo que eu não quero perder. Fase fálica começa a surgir com os 3 aninhos da criança. Exatamente no momento em que o pênis e o clitóris assumem supremacia em todo o desejo de prazer fisiológico da criança. Lembra aquele círculozinho, né, em que eu tenho o fisiológico acontecendo e que eu tenho do lado o psíquico acontecendo? Então, no momento do fisiológico do corpo, apesar de nos 2 aninhos de vida o menininho ter pênis, a menininha ter clitóris, não havia relevância sobre isso. Agora, perto dos 3 aninhos, esse menino começa a ver relevância desses órgãos, que começam a ser excitáveis e excitados. Mas, Orlando, se o menininho, com 2 anos, começa a estar excitado também genitalmente, ele pode estar precoce, ou ele pode ter sido exposto a alguma cena, alguma situação em que isso trouxe para ele esse amadurecimento precoce. Então, o que tem que se perceber, se essa criança não foi de alguma forma abusada, e por abuso não significa que alguém tocou nele, que alguém mexeu nele. Ele pode ter sido exposto a cenas eróticas antes da hora e, por curiosidade, resolveu fazer aquilo que estava vendo. Né? Eu me lembro de um caso de uma menininha que os pais correm para o psicólogo porque eles, depois de toda uma aventura de perceber que a menininha pegava os bebezinhos, as bonequinhas dela, e colocava em posições de sexo, e ficava, e a própria menininha se tocava, alguma coisa assim, eles ficam preocupados, vão ao psicólogo,
porque eles descobriram que ela assistiu uma fita pornô. Eles tinham deixado uma fita no videocassete, aquele videocassete não é da geração de algum de vocês, mas alguns que utilizaram vão saber o que é. Você aperta, você coloca a fita, ela entra, quando ela entra, ela já começa a rodar o filme. E os pais tinham esquecido uma fita dessa, fizeram isso, e esse bebezinho começa a ver, essa menininha de 2 aninhos começa a ver aquela cena, e ela está fantasiando, está brincando. O corpo dela não está pedindo isso dela, mas ela está no processo de imitar o outro. E aí os pais ficam preocupados, e a orientação do psicólogo é simplesmente evite falar do assunto, deixe a natureza acontecer, traga outras dinâmicas para ela, ela vai se esquecer isso. E ela se esqueceu disso. Freud conta uma história sobre isso. Fala da história de 2 meninas que brincam numa casa. Né? Uma de uma família muito tradicional e outra de uma família pobre, que os pais não têm muito tempo para ficar trazendo muitos valores, cobrar muitos valores morais, porque eles têm que trabalhar para viver. Resultado, as brincadeiras infantis dessa menina que não teve tanta exigência, elas não assumem tanto o processo de culpa, não machucam tanto ela, enquanto que a outra menina que foi criada no meio de tantos pudores, aquele mesmo ato, para ela traz um peso enorme. Né? Então, essa é a matriz e a base para essa percepção. Então, a fase fálica, ela precede o estado final do desenvolvimento sexual, isto é, a organização genital definitiva. Se nós colocássemos em termos de corpo, só em termos de corpo, nós temos 3 fases. Oral, anal, genital. Em termos de corpo. O problema é que a fase genital ela é dividida em fase fálica, latência e genital. Então, no momento em que os órgãos genitais têm relevância, a primeira impressão da criança não é se satisfazer dos seus genitais, como foi feito com a questão do ânus, como foi feito com a questão da oralidade. É a preocupação de manter. E o simbólico que surge a partir disso. Surge aqui o que a psicanálise vai chamar de castração. A criança não é castrada. Ela passa a ter noção de que a castração existe. Aquilo que já surgia como ameaça, agora elas têm noção de que é possível acontecer. Nós temos nessa formação psíquica, a formação do meu ego, a formação agora do superego e essa construção, então, daquilo que é chamado de sujeito. Né? O que muda de uma fase para outra nisso? Dominância da zona erógena. Isso é que vai mudar. Então, no curso da fase fálica, o órgão genital masculino, o pênis, desempenha um papel dominante. Só isso. Bom, mas e qual é a diferença dele para a fase genital? É o que está em jogo. Nesse momento, não está em jogo ter ou não ter o prazer do pênis, mas manter seu objeto prazeroso ou perdê-lo. Porque existe um status quo, um local criado para a criança, que é estar junto da mãe, seu objeto de desejo, seja menino, seja menina, os dois vinculados à figura materna, os dois vinculados ao colo, ao seio, os dois vinculados ao controle sobre a mãe. A mãe tem que ser a mãe biológica, são perguntas que muitas vezes são feitas. Não, é quem exerce papel de mãe. Alguém tem que exercer esse papel. Se é um homem, se é uma mulher, se é uma tia, se é uma avó, alguém exercerá papel de mãe, exercerá papel de colo, será a pessoa onde será gerado o ego dessa criança e ela vai poder, a partir do ego gerado, trazer para si. Não é uma pessoa, mas é alguém que corresponde àquele papel. Essa criança agora terá que ver sob risco essa relação. Isso precisará acontecer. Então, uma triangulação começa a acontecer. Enquanto algo era A vinculado a B, eu e quem exerce o papel de mãe, eu vou chamar então só de mãe, eu e a mãe, enquanto esse vínculo era único, inseparável, um amor pleno, completo, ninguém me separa. Assistam Bates Motel, vocês vão ver quando o Norman Bates vai falar sobre o amor que ele tem pela mãe, ele fala com muita clareza exatamente isso. Ele diz assim, isso um homem adulto diz assim, eu não sou nada sem você, você é tudo para mim. Se você não existir, eu deixo de existir. São frases de um psicótico. Por mais que se ame a figura materna, e por mais que poeticamente, ao nos referirmos ao Dia das Mães, o simbolismo da mãe, isso está acontecendo na fantasia, é muito importante que essa criança, com 3 aninhos,
ela dê conta de julgar entre ela e o outro, sabendo que manter esse relacionamento incestuoso implicará em ela não existir mais como sujeito. Ela será possuída pelo outro, e nesse momento o outro é a mãe, ou será aniquilada. Então, esse menininho e essa menininha, nesse primeiro momento, lembra, o corpo traz o genital, mas a fantasia, a psique, e a psique trabalha com fantasia, com representações, ela traz construções. Para o menininho, a construção é de que o seu precioso, o seu amado, que assistiu O Senhor dos Anéis sabe o que eu estou dizendo do precioso, esse precioso anel dele, que é o seu pênis, né? Ele é tudo para ele. E a menina também. A diferença é que o menino tem a ilusão de que seu pênis crescerá, tal como o dos adultos é maior. E ele não precisa. Então o menino não pode ver um homem nu, adulto. Ele pressupõe, está tudo na fantasia. O pequeno Hans não viu o pai nu, mas ele deduziu que se o cachorro tem um pênis e o cavalo tem um pênis, e o cachorro tem um pênis pequeno porque é menor do que o cavalo, então o pai, que é maior que ele, tem um pênis maior que o dele. Automaticamente é mais forte que ele. Isso é a dedução de um menininho de 4 aninhos que Freud escreveu sobre ele. Então, assim, é tudo representativo. A criança está a 1000 por hora teorizando, construindo seu mundo de fantasia. E nessa construção, ao se defrontar com a existência do outro, a visão sobre o outro, ele tem que julgar. Desafia esse outro que é mais forte que eu e eu perderei o que eu tenho, ou recuo, reconheço minha insignificância, entrego a paixão da minha vida, que é a minha mãe, para ele, e agora eu vivo a fantasia de ter essa mãe. Então, no curso da fase fálica, o órgão genital masculino, pênis, desempenha um papel predominante. Na menina, fala assim, Orlando, e a menina? Também tem pênis. Uma vez, eu li uma vez uma pessoa falando assim, o princípio do vínculo sexual é de heterossexualidade. Engano. Nem hétero e nem homo. O início é de uma bissexualidade. Menino e menina, eles não se veem com ou sem pênis. Eles vêm com um pênis que crescerá. Só isso. Na menina, o clitóris é considerado, segundo Freud, um atributo fálico, fonte de excitação. Por quê? Porque não é o que eu vejo, mas é o que eu sinto. E a menininha sente. Ela sente o pênis dela, que é o clitóris. A semelhança das outras fases, o objeto real serve de base para o objeto fálico. O objeto real serve de base para o fálico, aquilo que é fantasiado. Aqui o pênis e clitóris são apenas suportes concretos e reais de um objeto fantasiado chamado falo. Então, por falo, eu tenho uma representação do que seria o pênis. Do que seria, é simbólico. Não é o pênis em si, não é o pênis real, né? Mas aquilo que está montado. Então, eu tenho esse esqueminha aqui para facilitar um pouquinho a compreensão de vocês. De uma região erógena, corpo, eu tenho o genital. E de uma produção psíquica, eu tenho uma discussão. Ter o outro. Falo tem a ver com ter ou não ter. Ter o outro ou ter a mim mesmo. Eu não posso ter as duas coisas. Uma fantasia absoluta enquanto simbolizada. Então, se eu desejo o prazer fálico, não é genital, fálico, nesse momento, eu tenho que recuar, aceitar perder, para me construir tendo. Olha que é curioso. Eu tenho que aceitar não ser para ter. É o contramão daquilo que a gente chama de filosofia, a filosofia do ser e do ter. Não é contramão, são coisas totalmente distintas. Nós estamos falando da essência e da existência, do ser e do ter, da filosofia. Estamos falando de ser o falo da minha mãe ou ter o meu próprio falo. E nesse momento, o menino neurótico, a menina neurótica, aceita perder o outro, e isso é exatamente o que vai nos conferir maturidade erógena, maturidade
psíquica de construirmos o nosso próprio eu como um eu que falta. Um eu que falta um pedaço. Então, assim, essa questão da falta é que vai me montar como neurótico. Então, aquilo que eu faço em relação ao outro me causa prazer. Ó, essa é a nova construção. Aquilo que eu faço em relação não é com o outro, mas em relação ao outro, isso me causa prazer. Eu não posso mais voltar para a fase anobjetal, autoerótica, porque agora eu construí a existência do outro. Agora eu tenho que fazer com que esse outro construído como outro seja simbolizado como não tenho, mas é como se eu tivesse. Vou criar uma fantasia de ter. E surge, então, o que a gente chama na psicanálise de falo. Aquilo que eu não tenho, mas busco para me completar. Não é completer, não, tá? Escreveu errado. Fui eu, mas faz de conta que foi outra pessoa. Então, aquilo que eu não tenho, mas busco para me completar, sem imagem definida e não definida. Acho que eu estava com fome aqui. Comi o N. Definida, posto que não está no corpo, mas na representação. Então, essa construção representacional, por isso que eu preciso que vocês busquem aquilo que a gente aprendeu, que toda a nossa psique trabalha com representações carregadas de energia psíquica. Agora, não é mais a minha mãe que eu desejo, mas o que representa a minha mãe? O que eu posso trazer e colocar nessa figura, vai representar, e eu vou poder entregar para esse objeto que é representativo da minha mãe, vou poder me entregar a ele e trazê-lo completamente para mim. Alguns trarão objetos sexuais, femininidade, cabelo, corpo, pé, mão, cor, tudo isso, cheiro, tudo isso vai trazer um representativo, uma representação, e a partir desse momento eu deixo de buscar a pessoa real e passo a buscar aquilo que de fato aquilo representa. Nesse sentido, eu começo a me vincular mais à fantasia do que ao objeto em si. É nesse momento que eu tenho a supremacia do inconsciente. Olha, até esse momento estava um equilíbrio. Que equilíbrio? Meu corpo, minha mente. Meu corpo, minha mente. A partir daqui eu tenho uma quebra, uma fratura, uma clivagem. Um ato que vai significar, para Freud, vai ser chamado de Édipo. Esse ato é o ato da construção do meu inconsciente. Até aqui não existia inconsciente. Eu era céu aberto. O que eu queria, eu fazia. Eu chorava. Agora não. Agora eu começo a ter segredos. Detalhe. Segredos comigo mesmo. Não é segredos para outra pessoa. Aquilo que eu desejo agora não pode ser nem ventilado. Por quê? Sabe aquela brincadeira que tem lá no Harry Potter, onde não se fala o nome esqueci o nome do personagem, mas do mal, da maldade lá em pessoa, do Voldemort, né? O você sabe quem, você não menciona. Por quê? Porque se mencionar o atrai, na verdade, se você mencionar você... Né? Aquilo que no Senhor dos Anéis você não pode colocar o anel, porque senão o olho que tudo vê, te vê. Né? Esse é o princípio da formação do inconsciente. Eu não toco mais nesses assuntos. Escondo tão bem que eu escondo de mim mesmo. O meu amor, a minha paixão de ser uma coisa só com a minha mãe precisa ser recalcado, precisa ser escondido. Nem eu posso saber mais disso. Por quê? Porque se eu souber, eu volto para isso. Então, e se eu voltar para isso, eu perco aquilo, o meu precioso, aquilo que eu mais tenho, que é a minha construção como sujeito, como alguém que dá conta de viver sozinho, suportando a falta. Sujeitos são pessoas que dão conta de se angustiar. Pessoas que ou não têm angústia, ou não dão conta de angustiar-se, não foram bem construídas. Aquilo que eu não tenho, mas busco para me completar. Isso que vai dar base para Lacan dizer assim, amo-te mais do que tu. Amar é buscar, amar é dar o que não se tem a quem não deseja. Quanto ao prazer sexual, o prazer, agora este prazer sexual do corpo, né, ele resulta das carícias masturbatórias e dos toques ritmados das partes genitais. Tão ritmados quanto pode ser os movimentos alternados da sucção, do prazer oral, e da retenção e expulsão do prazer anal. Nós só temos uma repetição daquilo que já vinha acontecendo.
Nesse sentido, só preciso que vocês entendam que a gente pode fazer o oposto. Se agora o menininho de 3, 4, 5 anos se masturba genitalmente, o bebezinho com 1 ano se masturbava sugando. Né? O fenômeno é o mesmo. Não é, Orlando? A masturbação não surge só na adolescência? Não. Não. Na adolescência, a nossa sexualidade está pronta. Ela só será provada. É por isso que a psicanálise não dá tanta ênfase à sexualidade na adolescência. Outras construções estão em jogo na adolescência. Outros refazeres, repisares. Existem as autenticações. A nossa adolescência nos autentica. Mas tudo está construído muito antes. Enquanto na fase oral eu tinha sucção, não está aí sucão, mas é sucção, eu tinha mordida. Enquanto na fase oral eu tinha a retenção, eu tinha a expulsão, agora na fase fálica eu tenho o ritmo e o toque, o tocar. Então essas coisas passam a pertencer agora à minha estrutura, erógena. Então as minhas zonas erógenas que não se perderam, gravo várias vezes isso, para vocês nunca perderem essa. Elas nunca foram perdidas, elas só se agregaram. Agora, o homem adulto, a mulher adulta, esse sujeito adulto é alguém que morde, suga, retém, expulsa, ritmiza, toca. Tudo isso vai compor o ato sexual pleno. Tudo isso. É nesse sentido que Freud depois vai teorizar que o ato sexual, que de fato resolve muito daquilo que tem que ser resolvido no corpo, tem que ser pleno e completo. No começo dessa fase, meninos e meninas acreditam que todos os seres humanos têm ou deveriam ter o falo. Então a menininha olha e acha que tem ou vai ter. A diferença entre os sexos, homem e mulher, é então percebida. É o primeiro momento em que a criança percebe a diferença da sexualidade. Aí nós temos um grande problema. Quando a gente vem para essa sociedade dita moderna, contemporânea, pós-moderna, e ela traz para crianças de 5, 6 anos a possibilidade de elas não se acharem no próprio corpo, é como se elas estivessem achando normal crianças não terem construído sua identidade corporal. Pessoal, quem não tem construção de identidade corporal é psicótico. O psicótico não tem corpo. Ele tem um corpo que deram para ele suporta esse corpo e não reconhece o próprio corpo. Então, assim, é importante que, nesse momento, a criança, independente de sua orientação, que ela vai depois assumir, a sua orientação será uma escolha, né, sexual, no futuro, ali na adolescência. Independente disso, ela precisa construir o corpo dela, ela precisa gostar do corpo dela, ela precisa assumir esse corpo. Isso é um princípio de saúde mental. Quando alguém chega e diz assim, eu estou num corpo errado, isso é um transtorno, isso é um sofrimento, uma angústia que toca em adoecimento mental. Isso não tem nada a ver com sexuação, não tem nada a ver com relações sexuais, não tem nada a ver com construção de gênero. Isso é um mito, uma desconstrução, um despropósito da construção da humanidade quando você permite que algo que precisa ser elaborado não seja elaborado se assumindo algo que não vamos dizer que é um defeito, mas é uma não construção. O menino precisa saber qual é o seu corpo. A menina precisa saber qual é o seu corpo. E ao visualizar o seu corpo, precisa amá-lo. Isso constrói autoestima, isso constrói autoimagem, isso me tira do processo de depressão, isso me evita ter que sair buscando droga. Por quê? Porque eu me sinto amado como eu sou, porque o meu corpo é aceito por mim mesmo. Isso é uma construção. Se o menino chega nessa fase e não sabe qual é o corpo dele, isso é complicado. Se a menina chega nessa fase, ela não sabe. E nesse primeiro momento, menino e menina têm só um corpo que tem pênis. Nesse momento, eles precisam se assustar com a visão do que não tem pênis. Então, o Násio, vai ser muito claro no outro livro dele, ele vai deixar com muita clareza assim, a visão da nudez espanta o menino e a menina. Onde o menino fala assim, eu posso perder o que eu tenho. Esse ato simples, isso é Édipo. Esse ato simples faz o menino recuar,
e não enfrentar. Ele elabora o Édipo, ele constrói inconsciente. E, ao fazer isso, ele se torna lúcido. Não lúcido, consciente do sua paixão pela mãe, mas lúcido e consciente do amor por si mesmo. Olha, primeiro eu construo o vínculo, construo o amor, agora eu me amo, eu gosto de mim. E por gostar de mim, eu abro mão do outro. Percebe esse amadurecimento? Isso precisa acontecer. Isso é narcisismo? Não. Narcisismo é eu voltar para dentro de mim, não reconhecendo a existência do outro. Aí eu não me separo do outro, porque eu trago o outro para dentro de mim e me confundo, de fundir com o outro. Então, o que eu tenho aqui é uma sociedade que traz valores desconstruídos e começa a ver seus jovens e seus adultos adoecerem. E percebendo que isso poderia ser resolvido na primeira infância. Então, eu tenho aqui. E a menina passa por um outro caminho, a gente vai ver também. Olha, todos têm falo, menino e menina, todos têm pênis. O falo é percebido como um erógeno, que produz uma fantasia. Só se ele existir, ele produz a fantasia de ter, e de ter grande, e de ter, de alguma forma, relevante mais do que o do outro. E isso vai trazer algumas imagens para o homem no sentido de competição, de querer ser mais que o outro, de atos de competição que vão dar condições dele no mercado de trabalho, na vida sexual, em tudo ele se tornar masculino. E a menina vai seguir o mesmo caminho também. Então, tem um esqueminha para ficar mais claro um pouco. Da menina, a gente vai acabar conversando mais na semana que vem com muita mais clareza, né? E por que Freud recusa o título de complexo de Electra, que é proposto por Jung, ele diz, não, é apenas o invertido, né? Então, temos aí uma região erógena, genital, temos um prazer no corpo, que é o pênis, para o homem, para a menina, o clitóris, e os dois são falo, são pênis, e o tocar meu corpo me traz prazer. Olha, o tocar o meu corpo e não o tocar o corpo do outro. Essas frases simples. Tocar o meu corpo e não tocar o corpo do outro é que me traz prazer, juntando com a frase da instância anterior, da fase anterior, em que a criança aprende que ela tem controle sobre o outro no corpo do outro, juntando essas duas coisas, isso vai dar tônus, cor, forma para o ato sexual. E expressar que o ato sexual, apesar de parecer um ato de entrega ao outro, nada mais é do que buscar no outro aquilo que eu imagino ter. Vou falar de novo a frase. O ato sexual em si não é o ato de eu buscar o prazer do outro, mas buscar o meu prazer no prazer do outro. Encontrar aquilo que me falta naquilo que eu faço o outro ter. Isso faz isso, ó. Isso faz junção. E isso vai trazer a distinção entre aquilo que eu chamava de amor e aquilo que eu estou chamando de ato sexual. Tem uma fala do Jô Soares, do Gikovac, onde isso é muito, muito interessante, quando o Jô Soares diz assim, que o ato mais pleno de doação que ele entendia era o ato do orgasmo. E o Gikovac fala assim, engano seu, é o ato mais egoísta do ser humano, porque naquele momento o outro pode morrer, desde que você fique vivo por mais uns minutinhos. Então, o ato sexual é o ápice, a coroa, o ato, né, desse momento da sexualidade, da construção em que o menino e a menina abandonam o outro que eles amam tanto para se perceberem construídos. Percebem que a poesia, aquela coisa linda de ato, homens fazem sexo, mulheres fazem amor, são construções lindas de se falar, mas longe da nossa realidade de fato. Então, o que a gente precisa frisar dentro disso? A sexualidade, ela antecede a construção da minha identidade. Porque agora, na fase fálica e latência, em que a minha identidade, que depois eu posso chamar de identidade de gênero ou não, né? Isso é uma outra discussão, agora que isso está acontecendo. Afetar qualquer coisa nesse processo, corre-se o risco de trazer um grande problema. Uma grande solução, mas um grande problema. Então, durante muitos anos, décadas, era indiscutível. Ninguém deveria interferir na questão edipiana entre pais e filhos. Isso era tão forte para a psicanálise que a filha do Freud e o próprio Freud entendia que o terapeuta, o psicanalista, não faz
psicanálise com as crianças, com os filhos, com medo de interferir na questão edipiana. Depois a Melanie Klein vai desmistificar bastante disso, né? Mas isso era muito forte para a psicanálise. Então não se pensa em fazer esse nível de interferência, de discussão de identidade, com crianças menores que 3, 4, 5 anos de idade. Isso é uma discussão tão pesada que há muitos teóricos que discutem a relevância e a necessidade de que crianças estudem antes dos seus 5 anos de idade. Porque, nesse período, a criança deverá ir para a escola com a única busca, fora a questão da aprendizagem, mas na construção dela como pessoa, dos vínculos sociais. Mas aí vem a questão, você constrói vínculos sociais antes da própria criança construir seus vínculos de identidade. O vínculo social deverá vir para corroborar os vínculos de identidade. Primeiro eu construo minha identidade. Primeiro eu construo minha sexualidade, descubro quem eu sou, agora eu descubro qual é o meu clube, qual é o meu grupo. Grupo do Bolinha, grupo da Luluzinha. E aí o grupo social tem relevância. Então, essa entrada precoce de crianças em escolas traz uma outra discussão. Qual é a relevância, a importância e a necessidade? Então, depois a menina e o menino seguirão um caminho diferente, até a sua identidade sexual definitiva. Então, até esse primeiro momento, os dois estão iguaizinhos. A partir desse momento, os caminhos vão ser distintos. Detalhe, serão distintos com base no corpo. E o hermafrodita, o pseudo-hermafrodita? Bom, nós estamos falando de anomalias fisiológicas. E se a gente diz que uma criança que nasce com uma deformidade genital e a gente tolera isso, nós deveríamos, então, tolerar todos os tipos de anomalias ligadas ao corpo. E por que nós não tornamos? Por que uma criança nasce com uma fissura labial, nós temos que consertá-la? Por que uma criança nasce cega, nós temos que consertar o olho dessa criança? E assim por diante, se tivermos recursos. Por que uma criança que tem um órgão genital que não é o dito adequado, esse dito é por conta da genética, da sociedade, do que aparentemente é normal, existe uma anomalia, um sofrimento, por que eu devo manter essa criança nesse sofrimento? Então, assim, isso é uma discussão pesada. Eu não estou trazendo soluções assim muito rápidas, porque isso não se soluciona de forma rápida. Essa discussão pesada, mas é só para aguçar vocês, dizendo que esse assunto dá pano para manga, dá um curso inteiro só disso, e no final todo mundo briga com todo mundo, ninguém sai com a posição plena e completa disso. Mas, na questão edipiana se sai, né? É a partir do corpo que eu me construo, homem ou mulher. Alguns falam assim, espera um pouquinho, Léo. E se a pessoa não se construiu homem ou mulher, se construiu os dois? Aí nós temos um problema. Porque nessa fase eu me construo homem ou mulher. É a partir do meu corpo. Mas qual corpo? O corpo que eu fantasiei. Não é o corpo que eu tenho. O corpo que eu fantasiei. E se eu me construir, me fantasiei um corpo masculino, essa é a fantasia que eu carrego. E é essa fantasia que vai me estruturar. Mas se eu me fantasiei com um corpo feminino, essa será a fantasia que eu construirei. O que eu não posso é me fantasiar, identificar um corpo e fantasiar outro. Aí eu tenho um sofrimento de não reconhecimento do próprio corpo. Ou o que eu não posso é achar que eu tenho os dois corpos, porque eles não coexistem. Então, se eu tento buscar um sofrimento, olha, sofrimento, não é se é melhor, se é pior, se é bom, se é valor. Se é valor cultural, social, ético, moral. Não. Se eu tento achar uma estrutura que sofre muito na sexuação, é a bissexualidade. Porque ela não tomou uma decisão. Ela está imatura. Então, a sexuação homo ou hétero são sexuações maduras, porque decorreram de uma decisão. O homo precisa assumir sua homossexualidade. O hétero precisa assumir sua heterossexualidade. Mas quando o homossexual tem crise sobre sua homossexualidade, ele precisa discutir por que a crise vem. E o heterossexual, quando tem crise sobre a sua heterossexualidade, ele precisa discutir por que essa crise vem. O que eles não podem é tolerar que possam ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque aí nós temos uma não definição de tudo isso. Então, essas vias divergem.
Porque o objeto falo com o qual a pulsão fálica se satisfaz assume num e no outro uma forma diferente. Como eu me vejo? E como eu me vejo em relação ao outro? Para o menino, o objeto da pulsão, ou seja, falo é a pessoa da mãe. Ou melhor, a mãe fantasiada. E às vezes, curiosamente, como veremos o próprio pai. Então, no menino e na menina, acho que vai ficar para a semana que vem. Nós temos 6 minutos, né? Algumas pessoas têm um compromisso a partir das 8h30. E nós vamos, então, a partir da semana que vem, ver direitinho como é que é o Édipo. Eu vou passar para vocês o livro de Sófocles, eu vou pedir para que vocês, se puderem, leiam, passar alguma coisa sobre o Édipo, acho que vai ser interessante. E vou trazer um outro textozinho também de Lacan falando sobre o Édipo, acho que vai ser bem interessante também. Vou interromper a tela aqui para a gente ficar na discussão e nos questionamentos sobre aquilo que a gente discutiu. Nós trabalhamos hoje um dos temas mais cruciais da psicanálise e muito polêmicos. Então, não tenham medo de discordar, de dizer que não é assim. A gente está aqui exatamente para, se não clarear, pelo menos bagunçar a mente de todo mundo. Interrompendo aqui o compartilhamento. Baguncei bastante? Questionamentos, falas, discussões. Nós temos aí 5 minutinhos, pessoal. Tatiana, na psicologia, como é que tá a discussão disso, dessa questão edipiana? Rende bastante conversa, porque a sala de psicologia é uma sala assim que tem pessoas de diferentes abordagens, né? Sim, é por isso então, que eu onde rende muitos conflitos. Se você não tem esse princípio edipiano, é complicado, porque as coisas não são construídas com essa facilidade, com essa, não, é desse jeito. Não, não é, né? Aí você tem as discussões de que a formação é biológica, a formação é cultural, não é nenhum nem outro, é tudo, é também edipiana, que o Édipo não existe, que atualmente na sociedade horizontal o Édipo é vertical, então ele está iniciando. A própria psicanálise traz essa discussão, né? Ou a psicanálise atual. Quer dizer, essa nossa sociedade horizontal, ela suporta essa classificação edipiana vertical, em que a figura do pai está ali montada e assim por diante, né? É barra pesada isso. Bastante. Rende muito, né? Muito, muito. Mas é gostoso, é gostoso. Sim, Polêmica, né? As polêmicas são sempre boas, elas fazem a gente crescer bastante, né? Sim. A Giza já tinha visto algumas coisas também disso na própria psicanálise. Sim, é tudo muito, muito legal, porque hoje eu escutei algumas coisas que eu já tinha escutado, mas de uma forma mais direta, bem bacana, bem interessante. Mas é legal como complementa o tema, né? Que a gente escuta nas outras aulas e até o início dessa fica bem mais claro agora. Exato. Acho que só estamos nós 3 aqui, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Só nós 3. Os outros debandaram. Ah, não, tá aqui Edilane, acabei de ver também. Não tava. Tá, Giza, só nós 4, então. Edilane, e aí? Como é que tá a discussão sobre isso? Então, tá interessante, Orlando. Eu tô gostando bastante, aprendendo muito também. Tem hora que eu fico meio confusa, perdida, mas eu acho que é normal isso acontecer, normal, né? Então, normal. vai estar bacana. Ah, não, então tá ótimo. Gente, Orlando, sim? eu queria, assim, até ver a sua opinião dentro disso tudo, nesse contexto, a situação seguinte, que a gente tem bastante agora, de menina que tá com a menina que é menino, que tá com a menina que quis virar menino, que aí quis se tornar mãe. Aí a criança vai nascer disso tudo, mas a criança foi gerada por uma outra, tá no ventre da menina
que é menino que quis ser menino. Então, Dentro disso tudo. como a criança lida com isso quando ela passar por essa fase, seria isso? Isso, porque assim, ela foi gerada, ela está sendo gerada dentro de um ventre de uma mulher, mas que não se assume mulher. Pela sociedade, ela assume o papel de menino. Sim. Que aí o marido é uma menina que quis ser um menino. Então, isso, na verdade, no Édipo não vai afetar em nada. Por que não vai afetar em nada? A gente vai estar trabalhando com crianças que estão construídas. É por isso que é importante entender essa representação que é construída. Não, eu não digo aí a criança em si, o que vai acontecer com a criança, mas eu digo nessa relação dessa pessoa, o processo que ela construiu do Édipo dela. Dos adultos? Sim, de quando ela era criança, para ter chegado nisso hoje. Então, por exemplo, a homossexualidade feminina ela é muito diferente da masculina. Muito diferente. Então, assim, por isso a gente não fala em psicanálise de homossexualidade, mas de homossexualidades. Mesmo a masculina, que o caminho é o mesmo, ela se torna diferente. E a sociedade passou a ver como homossexualidade aquilo que a psicanálise nem discute como homossexualidade. Então, por exemplo, até dentro de um agravante, de um quadro parecido com esse que você está falando. Por exemplo, eu me lembro quando eu estava fazendo minha especialização, nós trabalhamos um caso de um rapaz que fez cirurgia para se tornar mulher, né, mudança de sexo, e tomando hormônio, tudo. Então, como o caminho invertido da Tami, né? A Tami, mulher se tornando homem. Então, ele homem, se tornou mulher, colocou seio, tomou hormônio, todo esse caminho. E aí ele está na aula e ele chega para o professor dele, que era o meu professor, né? Então é o meu professor que trouxe esse caso para a gente. Ele chega e fala: olha, eu queria que você me isentasse de fazer o estágio e tal, porque eu estou nessa fase de transformação e aí isso afeta um pouco o meu casamento. E aí, nesse momento, esse professor pergunta assim: você é casado? Sou. E como é que o seu marido, olha como é que ele colocou, como é que o seu marido lida com essa mudança de sexo? Aí esse rapaz, que estava virando mulher, fala assim: você acha que eu sou gay? Eu falo assim: você está fazendo a cirurgia para tirar o pênis, está tomando hormônio para ter seio, está mudando todo o corpo. Você não casou com um homem? Ele falou: claro que não. A mulher dele era uma mulher. O caso ali não era de homossexualidade, era de psicose. A frase dele é assim: esse corpo não é meu. Então, o problema é que a sociedade acaba confundindo, porque como nós somos pessoas sexuadas, esse psicótico, ou essa pessoa em dúvida do próprio corpo, ela constrói outras coisas. Então, a gente tem aí uma sopa, sabe, sopa de letrinhas? Tanto é que o LGBTT virou sopa de letrinhas. Aí colocou lá o queer para poder já jogar tudo num pacote só, né, da dúvida. Quer dizer, você tem discussão de gêneros, inúmeros gêneros, se a gente caminhar nisso. Então, assim, a psicanálise, ela simplifica a sexualidade, colocando a sexualidade no campo da sexualidade. E só que ela coloca que essas outras psicoses que vão acontecendo paralelo alteram a nossa forma de sexualidade. Esse caso que você coloca de uma mulher que se assume homem e depois passa a ser mulher para gerar um bebê, depois volta a ser homem, a grande questão é: em que sentido a sexualidade, a homoafetividade dela surgiu? Porque você está me mencionando homoafetividade, e necessariamente não homossexualidade. E todo mundo coloca num pacote só. Então, por exemplo, uma mulher, isso já dentro da teoria psicanalítica, né? Uma menina, adolescente, ela se assume homossexual e ela recusa o masculino. E a recusa é tão forte que ela se masculiniza. Então, essa mulher dificilmente cederá o corpo para se tornar mãe. Porque isso, para ela, é um ultraje. Ela aceitará que a outra parceira dela se torne mãe. Mas ela não. Ela é completamente masculinizada e tem horror ao masculino. Porque o problema dela é com o pai. Então, ela é decepcionada com a figura do pai. Então, essa decepção acontece na adolescência. Por exemplo, eu já tive alguns pacientes, irmãos de pacientes, assim, não era o paciente, mas depois tomando ciência da irmã, né, por exemplo, dessa minha paciente, ela diz assim:
Quando ela me mostra, essa aqui é minha irmã, eu olhei toda tatuada, masculina, cabeça raspada, e agredindo o pai, e eu perguntei assim, como é que é o relacionamento dela com o seu pai? Eu disse, nossa, os dois são terríveis, um odeia o outro, tal. E aí, essa é a base dessa homossexualidade feminina. Diferente de uma mulher que se estrutura feminina e, em determinado momento da sua história, resolve se tornar, por ser homoafetiva, vincular-se sexualmente a outras mulheres. Em determinado ponto da vida, resolve voltar a ser hétero. Então, essa é a homossexualidade feminina. Isso não acontece na masculina. Na masculina, você tem a bissexualidade acontecendo, que é algo não resolvido, que tem a ver com processos histéricos, e você tem a homossexualidade, onde o rapaz se recusa a casar. Então, nesse campo da psicanálise, homens não se casam com outros homens. Eles assumem parceiros, porque já são casados com a própria mãe. Mas isso tudo dentro da psique. Então, é uma construção bem... Né? No curso de psicanálise, a gente tem um módulo só disso. A turminha da quarta-feira está pertinho de entrar nessas discussões, que é bem interessante, bem complexo. Né? A psicanálise ela não é muito dividida nisso, ela tem uma perspectiva boa sobre isso. Ela acaba dividindo as outras psicologias, que olham para a psicanálise e falam, não é nada disso, não. Mas aí a gente vê que a argumentação é bem interessante. Porque para a psicanálise, psicótico não é só quem fica louco. Se eu não tenho um corpo, eu sou psicótico. Se eu duvido do meu próprio corpo, da minha própria identidade, eu estou no campo da psicose. Se eu não tenho opinião própria, se eu modulo, hoje eu sou homem e amanhã eu não sou homem, isso é uma psicose acontecendo. Né? Então, são outros caminhos para os mesmos termos. Não sei se eu organizei, se eu baguncei mais, mas é mais ou menos isso. Então, esse caso que você trouxe, Tati, é Tati ou Tatiana que eu chamo? Tatiane, quando alguém está muito bravo comigo. Então, Tati, essa questão toda, para a psicanálise, ela é pontuada como uma nunca existência de dúvida. A pessoa já sabia o que ela era, o que ela queria ser. A menina, a gente vai ver semana que vem, a menina, ela aceita abrir mão do pênis para ser mãe. Ela troca o pênis para ser mãe. Então, essa homoafetiva, essa homossexual, que invalida essa construção hétero, e agora resolve ser mãe, ela só está fazendo exatamente o padrão de uma heterossexualidade. Só que ela carrega uma fantasia. Entende? Ninguém homossexual feminino quer ter filhos. Então, se você quer buscar uma homossexual plena, ela é feminista, ela se vê como homem e ela não está afim de engravidar nunca na vida, ela não paga esse preço. Se a mulher aceitou a maternidade, ela se colocou na posição heterossexual, mesmo que ela esteja casada com a mulher. Se eu pegar uma feminista na rua, elas me dão uma surra depois de uma frase dessa. Certo? Ficou mais ou menos... Esclareceu um pouquinho, Tati? Ficou, sim. Queria ouvir a sua opinião sobre isso. Mas a gente vai depois discutir isso com mais clareza, com alguns argumentos mais teóricos. Isso aqui foi... Eu falei muito do que está construído já. É interessante de ver como isso se constrói. Edilane, Giza. Posso fechar? Fernando? Sim? Não querendo prolongar muito, mas você comentou da Tami. Às vezes eu fico intrigada de ver, porque a companheira dela, por exemplo, né, pelo que eu entendi agora, então é uma afetiva. Ela busca uma outra mulher, mas a aparência de um homem, né? Porque a Tami se transformou em um homem, então é confuso isso. Homem, né? Porque assim, se ela gosta de homem, ela procuraria um homem. Ela pegou a Tami que se transformou em um. É muito confuso, né? É por isso que eu não conheço a história profunda delas. Assim, olhando muito, assim, sendo leviano na história, né? A companheira da Tami, ela é uma homossexual tardia. É alguém que não é uma homossexual de fato. Ela pode voltar atrás em qualquer momento da história. Diferente da Tami, que é o perfil de uma psicótica. Dá a impressão que a Tami também rejeitou muito do que a mãe dela impôs, né? De ser uma mulher sensual e... Né? E não, eu vou então ser masculino, porque eu não quero ser isso. Talvez. O vínculo parental é pesado. Muito pesado. Mas é muito legal essa discussão.
Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Vejo vocês então. Deixa eu tirar foto nossa para mandar para o grupo. Da outra vez eu não avisei, quase me bateram. Vamos arrumar os cabelos, né? Agora, deixa eu só ver aqui se eu consigo me incluir na foto, que nesse... deixa eu ver aqui como é que é alterar layout. Colocar com todos, não apareci nesse layout. Deixa eu ver se no outro eu apareço. Engraçado, eu não apareço na foto. Como é que eu faço para aparecer? Agora só apareço eu. Deixa eu... acho que vai ter que tirar uma só com vocês mesmos. Deixa eu ver. Ei, Orlando. Sim? Orlando, escolhe mosaico. Coloquei... Então, escolhe mosaico aí no alterar layout. Então, eu coloquei mosaico. Ó, alterar layout, mosaico. Só que aí eu não apareço nele. Por quê? Eu não sei. Eu estou no cantinho só. Quando eu vejo a minha tela, que eu estou no cantinho. Vamos assim. Pelo menos, vou tirar foto. Vou printar. 1, 2 e... Depois eu vou descobrindo. Gente, muito obrigado. Eu mando material para vocês sobre o nosso tema para a semana que vem, que aí é barra pesada. É édico masculino e feminino mesmo, tá? Um abração, boa semana para vocês. Boa noite, tchau. Obrigada, até mais. Até mais. Tchau, Tati. Boa noite, gente. Tchau, tchau.